Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professora Alexandre dos Santos. Então, o que teremos na nossa aula? A nossa aula de número 55 tem como objeto de conhecimento medidas de tendência central e de dispersão. Detalhamento da nossa aula, valores de medidas de tendência central, média aritmética, moda e mediana. Posição relativa da média, mediana e moda. Muito bem, vamos à nossa aula. Muito bem, e o que são medidas de tendência central? Lendo aí, entendendo um pouquinho as palavras, né? A gente já tem uma ideia, né? Medidas, a gente já sabe, né? E o que é isso de tendência central? Né? Que vai tendendo aí, né? São medidas que elas tendem a ficar no centro, né? E aí nós temos aí 3 dessas medidas, que são a média, tá? Aquela média, que nós temos a média aritmética simples, temos média ponderada, né? Tem várias médias, nós vamos ver aí então na nossa aula aí, a simples e a ponderada. Temos a moda, o que é a moda? Né? O professor Alexandre, será que está na moda? Será que você está na moda? Mediana, e o que é essa tal da mediana? Né? Vamos então para alguns exemplos agora. Olha só esse exemplo. Média aritmética simples. Vamos ver um exemplo com média aritmética simples. Em uma empresa, existem 5 faixas salariais divididas de acordo com a tabela a seguir. E uma tabelinha com duas colunas, tá? Lembrando aqui, ó, coluna sempre na vertical. Aqui, né? Grupos, coluna 1, A, B, C, D e E. E na segunda coluna, os salários, tá? Temos também as linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, tá? Contando aqui que a linha, né? Tirei aqui, ó, essa primeira, né? Que é a relação aqui, não tem parte numérica, tá? Temos o salário A, R$ 1.500. Salário B, R$ 1.200. Então, as faixas salariais, tá? Faixas salariais. Letras, a faixa salarial do grupo C, né? É R$ 1.000, D, R$ 800 e é R$ 500. Vamos lá. A nossa média aritmética simples funciona da seguinte forma, e é uma forma bem simples também. Por isso que ele diz, né? Média aritmética simples. Aqui está do salário A, do grupo B, do grupo C, do grupo D e do grupo E. O que você tem que sempre prestar muita atenção é se estão todos os valores ali, tá? Isso para evitar um erro, né? Porque o cálculo em si é de maneira bem fácil, ó. Então, a gente pegou aqui, tem os 5, né? Nós temos 5 grupos, A, B, C, D e E, tá? 1.500, 1.200, 1.800 e 500. Você vai pegar todos eles e somar, tá? Então, tem aqui do 1.500, 1.200, né? Ó, 1.500, 1.200, mais 1.000, mais 800, mais 500. Então, estão todos eles aqui. São quantos? Né? A, B, C, D e E. São 5, né? Ó, são 5. 1, 2, 3, 4, 5 quantidades, tá? Nós temos aqui 5 valores. Então, o que a gente faz na média aritmética simples? Você soma os valores e divide, lembrando aqui, ó, tá na forma de fração, o que é isso daqui? Uma divisão. E divide pela quantidade de valores. Então, 5 valores somados, divide por 5. A soma deu R$ 5.000. Dividido por 5, 1.000. Nós temos, então, a média aritmética simples, tá?
em relação aos salários dessa empresa, nós temos então que é de R$1.000, tá? E aí, nessa média aritmética simples, ó, a gente viu que tem gente que recebe R$500 a mais do que a média e tem gente que recebe R$500 a menos do que a média, tá? Muito bem, isso aqui é um exemplo de média aritmética simples. Vamos para um outro exemplo aqui com média. Numa escola, para determinar a média final de matemática ou de qualquer outro componente, o aluno precisa somar todas as notas e dividi-las pela quantidade de bimestres. Então, ó, já temos aqui ó, uma outra tabela onde a primeira coluna está em relação aos bimestres, a nossa segunda coluna são as notas, tá? Ó, na primeira linha aqui, ó, numérica, né, nós temos o primeiro bimestre, tirou 5, tá? No segundo bimestre, 7. No terceiro bimestre, 8. Quarto bimestre, 6. E aí nós temos o total da pontuação total, 26. 5 mais 7, 12. 12 com 8, 20. 20 mais 6, 26. Tá? Conferimos aqui. Né? Sempre temos que conferir. Né? Então, a gente tem 4 bimestres. Ó. Tem os 4 bimestres, temos 4 valores, né? 4 valores. A gente soma esses 4 valores, que dá 26, e divide por 4. Tá? 26 dividido por 4, 6,5. O que você pode fazer? Né? Isso aqui é uma conta que você pode fazer. O que é 6,5? É 6 mais 0,5. Né? Você pode calcular isso aqui mentalmente. 4 vezes 6, você já sabe que é 24. 4 vezes 0,5, lembra de dinheiro, 50 centavos. 4 moedas de 50 centavos, R$2, professor. 2 mais 24 vai dar 26. Tá? Tranquilo, né? 4 vezes 6. 4 vezes 6. 24. Tá? Isso aqui eu estou fazendo aqui, mas a ideia é que você já tenha esse cálculo, né, mentalmente. 2. 24 mais 2, 26. Tá? Bem, média aritmética simples, como o próprio nome fala, é bem simples. Temos outras médias. Nós iremos olhar aqui uma outra que se chama média ponderada. Tá? Ela está dentro aí das medidas de tendência central, tá? Porque elas ficam no centro, né? Elas tendem aí ao centro, por isso centrais. Média ponderada. Na média simples, os valores são somados e divididos pela quantidade de termos adicionados, que nós vimos agora. E agora, qual é a diferença aqui da média ponderada? A média ponderada é calculada por meio do somatório. Tá? Somatório. Somatório, nós iremos somar. Das multiplicações entre os valores e pesos divididos, né, pelo somatório dos pesos. Uau, professor, agora, será que complicou? Não. Tá? Olha como nós veremos aqui no nosso exemplo, tá? Daqui a pouquinho, como isso aqui é bem simples. Então, genericamente, o que é genericamente na matemática, tá? A gente está representando aqui para todos os valores. Então, como que vai funcionar? Você vai pegar uma nota 1 vezes o peso 1, mais, tá? Ó, isso aqui, então, você vai multiplicar aqui primeiro, né? Aí vai pegar a nota 2 vezes multiplicar pelo peso 2, mais, aí esses pontinhos que significam, ó, isso aqui, independente da quantidade, né, de notas e os pesos que cada uma delas receberá, tá? E aí a gente utiliza aqui na forma genérica, né, o famoso N números, N
né? N notas, tá? Se você tem ali, no caso, teremos 5 notas, né? Cada um com o seu peso para fazermos a conta. Esse N vai ser 5. Se eu pegar 10 notas, esse N vai ser 10. Tá? E o que você vai fazer? Somando, né, aqui essas multiplicações da nota com seus pesos, a gente vai dividir, tá? Aqui pelo somatório dos pesos. Tá? Soma os seus pesos. Ok? Muito bem. Ó. Nota 1, nota 2, nota N são as notas dos diferentes itens ou avaliações, né? E os pesos, aí peso 1, peso 2, peso N, são os pesos atribuídos a cada nota. Vamos aqui, então, para alguns exemplos. Na escola de Jonathan, né, onde Jonathan estuda, a média anual de cada componente curricular é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre em questão, sendo o primeiro, então, né, o primeiro bimestre com peso 1, e assim para os outros bimestres. Determine a média anual de Jonathan, sabendo que as notas em matemática foram iguais a... Então, vamos aqui calcular. Primeiro bimestre, 7. Segundo bimestre, 6. Terceiro bimestre, 8. E o quarto bimestre, 7,5. Então, vejam só. Aqui está dizendo, ó, que o peso, nós precisamos, já temos as notas, né? O que a gente precisa saber? O peso das notas. Ele está relacionado com o bimestre em questão. Então, como que vai ser a conta? O primeiro bimestre, com peso 1. O segundo bimestre, peso 2. O terceiro bimestre, então aqui nós vamos pegar essa nota, né? E nós vamos o quê? Multiplicar, né? Pelo seu peso. Então, no primeiro bimestre tem a ver com a ordem aqui, né? Segundo bimestre, ó, é o 2. Terceiro bimestre, 3. E quarto bimestre, 4. Tá? A gente vai multiplicar, né? Somar todos eles. E vamos dividir pelo quê? Né? Pelo somatório dos pesos, tá? 1 mais 2 mais 3 mais 4. Olha aqui como fica fácil. Muito bem. Então, aqui nós temos um MP de média ponderada, né? Então, aqui... Vejam só, no primeiro bimestre, a nota do Jonathan de matemática foi 7. 7 vezes 1. No segundo bimestre, foi 6. Então, nós vamos multiplicar por 2, que é o segundo bimestre. No terceiro bimestre, vai ter peso 3. Então, 8 vezes 3. Lembrando que sempre somando esses produtos, tá? Produto da nota pelo peso. Tá bom? E aí, no quarto bimestre, 4 vezes a nota, que é 7,5. Tudo isso vai ser dividido agora, ó, pelo somatório dos valores dos pesos, tá? Ó, peso 1 para o primeiro bimestre, peso 2 para o segundo, peso 3 para o terceiro, né? Ó. E peso 4 aqui para o último bimestre. Tá? Pronto. O que você faz primeiro aqui? Multiplica, tá? Aqui, ó. Multiplicação vem antes da soma. Tá bom? Então, aqui você vai multiplicar. 7 vezes 1, 7. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 7,5, 30. Tá? Ó, aqui é a mesma coisa, né? Dá para fazer esse cálculo, né?
de forma aqui mental, né? 4 vezes 7 é 28 e 7,5 é igual a 7, né? Mais 0,5. 4 vezes 0,5, 2. 28 mais 2, 30. Tá? Muito bem. Já fez os produtos, fizemos o produto, tá? Estão todos aqui, ó. Agora nós vamos somar, tá? 7 mais 12, mais 24, mais 30. 73. Dividido por 10. Por que deu 10 aqui, professor? Né? De forma bem simples, ó. 1 mais 2 deu 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. 73 dividido por 10, 7,3. E temos a média anual de Jonathan, né? A média ponderada aí. Muito bem. Vamos para mais um exemplo com média ponderada. Em uma escola pública, para determinar a média de matemática, o aluno precisa, além de somar todas as notas, considerar o peso das mesmas. Isto é, o grau de dificuldade. E aí tem um exemplo, tá? Aqui a nossa tabela, agora com 3 colunas, ó. Né? Porque nós temos aqui, além das notas, né, na média ponderada, eu tenho que ter o peso de suas notas. Então, aqui nós temos peso 1 para o primeiro bimestre, peso 2, peso 3 para o terceiro, peso 4 também para o quarto bimestre. E aí nós vamos prosseguir da mesma forma, tá? Ó, nós temos aqui, ó, nota 5, peso 1. Vejam que a tabela nos ajuda muito, né? Ó, a gente já sabe que nós vamos multiplicar, tá? Aqui um pelo outro, né? O resultado dessas multiplicações, né, nós vamos somar e dividir pelo somatório dos pesos, que também vai dar 10, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, né? 10. Que também vai dar 10. Então, 1 que multiplica 5, 2 multiplica 7, 3 multiplica 8 e 4 multiplica 6. O resultado, então, 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 7, 14. 3 que multiplica 8, 24. 4 vezes 6, 24. Somando 5 mais 14 mais 24 mais 24, nós temos aí 67. Dividido por 10, 6,7. Um número dividido por 7, né, nós já vimos aí em outras aulas, né? Ó, 67. Dividido por 10. A vírgula está no final dele, lembra? Né? Ó. Aqui está a vírgula. Ó. E aparece a vírgula. Né? Casa dos décimos é 0. Né? Esse número pode ser escrito já, né? Aqui, como é a nota, né? Normalmente é colocada a vírgula 0 para deixar bem claro aqui que é, né, 67 inteiro. Então, a vírgula está ali. O que acontece? Vai andar uma casa, ó, é dividido por 10. Né? Vai diminuir o número, né? Vai andar uma casa para a esquerda, 6,7. Tá? Então, essas divisões de 10, 100 e 1000 é sempre úteis, né? E aí o nosso cálculo sai até mais rápido. Muito bem. Aqui, então, nós vimos a média ponderada, né? 2 exemplos de média ponderada. Então, vimos a média aritmética simples, média ponderada, e temos aí medidas de tendência central. Agora nós vamos ver a mediana. Muitas vezes a quantidade de variáveis numa distribuição não é ímpar. Logo, a mediana não poderá ocupar a posição central.
Nestes casos, calculamos a média aritmética simples dos dois valores centrais. Por exemplo, determine a mediana na seguinte distribuição estatística. E nós vamos ver agora um exemplo, tá? Mas aí, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Ó, muitas vezes, a quantidade de variáveis numa distribuição não é ímpar. Nós veremos quando não é ímpar, o que que é? O que vocês imaginam? Quando fala não é ímpar, é porque ela é par. Concordam, né? Quando não é ímpar, então está dizendo aqui que vai ser uma quantidade par, né? Por quê? Porque quando nós temos uma quantidade ímpar, tá? Vou colocar os números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Digamos aí que temos esses números e eu quero saber qual é a mediana, tá? Então, o que é a mediana? A mediana, ela divide, né? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Esses números já estão numa ordem, né? Tá na ordem aqui crescente, tá? Vamos colocar ela na ordem decrescente. 5, 4, 3, 2, 1. Tá? O que é a mediana? A mediana, ela está localizada no centro, né, primeiro coloca em ordem, né? Aqui, ordem crescente, e aqui nós temos a ordem decrescente, tá? Por que precisa estar em ordem? Porque nós queremos um número que fica centralizado, né? O que nós conseguimos conferir que ele é centralizado? Ah, professor, é o 3, né? O que vai acontecer? Ele vai dividir, né, aqui essa nossa quantidade de valores, né? Ó, vai ter 2 valores à sua direita e tem 2 valores à sua esquerda, tá? E nós temos aqui uma quantidade ímpar de valores. Então, sempre quando nós tivermos uma quantidade ímpar de valores, nós temos um único valor que vai ficar aqui, que vai ter uma quantidade, ó, par para um lado, a mesma quantidade, né? E outra quantidade para o outro lado. 2 números para o lado direito e 2 números para o lado esquerdo. Mas quando nós tivermos uma quantidade par de números, o que vai acontecer? Ó, se eu colocar mais um 6 aqui. Agora eu tenho 3 valores aqui, ó, à direita e 2 valores à esquerda, né? Então não vai ser a mesma coisa, que nós veremos agora no nosso exemplo. Tá, ó. Agora nós temos aqui que calcular a mediana, né? E nós temos aqui, ó, 1 valor, 2, 3 valores, 4, né? 5, 6, 7, 8, né? Temos 8 valores, tá? Isso é uma quantidade par. Então, o que acontece? Ó, tem que ficar uma quantidade igual para o lado e para o outro, direito e esquerdo. Agora nós temos 3 valores à esquerda, né? E 3 valores à direita. Só que acontece que nós teremos, então, na parte central, 2 valores que dividiram, né, igualmente para um lado e para o outro, a quantidade, né, dos valores restantes. Ok? Então, o que acontece? A gente quer o que fica no centro, né? Então, não aparece aqui bem no centro. São 2 valores. O que a gente faz? A média simples, média aritmética simples, tá? De 6 e 7. Como que faz a média aritmética simples, que nós vimos agora há pouco? Você vai somar os 6 mais 7. Você tem quantos valores? 2. E dividir por 2, tá? Então, sempre vai acontecer isso, né? Numa quantidade par aqui de valores, para encontrarmos a mediana,
nós iremos encontrar os dois valores centrais e calcular a média aritmética simples desses valores, tá? Que é somar e dividir por 2, né? Que deu 6,5. Vejam que é bem o meio, né? Ó, o que fica bem aqui no meio de 6 e 7, tá? É um valor 6,5. Tá? Então, a mediana tem que tomar esse cuidado só. Mas é bem simples. O que também foi visto aqui, ó? Olha só os nossos valores. Já estão numa ordem, né? No caso aqui, a ordem crescente, tá? Agora, se nós colocarmos aqui ele de forma decrescente, né? 8 de novo, 7, né? 6, 5,5, 6 de novo, né? 6 se repete, 5,5 e 5. Ó, troquei agora a ordem. Que ordem é essa daqui? Decrescente. Não interessa se é na ordem crescente ou decrescente, nós teremos os mesmos valores na parte central, tá? 7 e o 6 na ordem decrescente. Na ordem crescente é o 6 e o 7, tá? Então, você vai fazer a média aritmética desses mesmos valores. O que é importantíssimo aqui? Vamos lá, ó. É que esses valores estejam em ordem, né? O famoso hall, né? Você já colocou o hall aí dos números, dos valores, já estão em um hall, estão no hall. É a ordem, em ordem crescente ou decrescente. Colocando em ordem crescente ou decrescente, você vai olhar os valores centrais. Quando for ímpar, uma quantidade ímpar, você vai ter somente um número aqui no meio. Pronto, já achou a tua mediana. Mas com valores, né, com uma quantidade de valores par, aí você vai ter dois valores sempre. O que você vai fazer? A média aritmética simples desses dois valores. Vamos olhar então a moda. Falei, o professor Alexandre está na moda? Olha então a nossa moda, que é muito fácil, né? Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda dessa amostra? Tá? Aqui na moda, a pergunta seria, precisa colocar, né, na ordem crescente ou decrescente, né? Ó, eu coloquei numa ordem. Essa aqui é a ordem crescente, tá? Porque fica mais fácil de visualizar o que é a moda. O que é a moda? A moda, ela vem com a frequência, né? Quanto mais aquele número que mais aparece, aquele valor que mais aparece, que é mais frequente, tá? Então, é o 36. Ele apareceu 3 vezes. Nós tivemos aqui o 34, 35, depois o 37, depois tivemos o 38 que apareceu 2 vezes, né? E o 39 uma vez, 40 uma vez e 41 uma vez. Então a moda é o 36. Mas lembrando, tá? Se você vem aqui, depende do tempo que você tem para fazer a questão, e já vai identificando aqui de cara, né? Que nós temos aqui o 36 apareceu 3 vezes. Aí você olha, o 34 só apareceu uma, o 39, o 37, o 40, e repara que o 38, 2, pronto, tá? Já tem a sua moda. Não há necessidade, né, nesse caso aqui, né, de colocar na ordem crescente ou decrescente. Você vai acabar perdendo um tempo, depende, né, qual é o tipo de avaliação que você está fazendo, não é recomendado. Então, temos aí a nossa moda, que é o valor que mais aparece, né? No caso aqui, o 36. Muito bem, chegamos aí no nosso final, né? Eu agradeço a participação de você. Até a próxima.